Sou alguém que, pelo que sei, nunca teve um único encontro paranormal. Sempre que conto essa história para as pessoas, no entanto, elas acreditam no contrário. Eu era muito pequeno, definitivamente não tinha mais de 7 anos. Eu estava brincando no meu quintal como de costume durante o dia. Havia um muro de concreto que separava a nossa propriedade da do meu vizinho, que por acaso é meu tio. O muro estava quebrado em uma parte, e você podia facilmente passar por ele para o quintal do meu tio. Mas teria que andar quase meia milha, através de ervas daninhas e capim alto para chegar lá. Eu sabia que havia ratos e algum lixo lá, então nunca fui lá, embora eu brincasse perto do muro frequentemente. Um dia, eu estava fazendo isso enquanto minha mãe conversava com meus avós na cozinha. Eu não podia vê-los, mas eles podiam me ver e estavam perto o suficiente para ouvir. De qualquer forma, eu estava perto da parte quebrada do muro quando uma outra garotinha aparece do nada do outro lado. Ela era super amigável e parecia um pouco mais velha que eu. Eu a lembro vividamente, usando um macacão jeans azul claro grandão e um bonito chapéu de palha. Eu lembro exatamente de descrevê-la para minha mãe como roupas de fazendeira. Fazia sentido, já que isso aconteceu no verão. Ela parecia uma ilustração de Sarah Kay pelas roupas, mas ela era muito pálida. Tinha sardas e cabelo liso na altura dos ombros, talvez um pouco mais longo. Eu não tenho lembrança do que conversamos, ou do que brincamos, mas foi o que fizemos por vários minutos. Ela me disse que seu nome era Margarita. Ela era muito divertida de se estar por perto, mas lembro de me sentir estranha pelo fato de que ela não vinha para o meu lado do quintal, mas era muito insistente que eu fosse para onde ela estava. Claro que eu não iria, por causa dos ratos e do lixo, e porque eu tinha certeza de que não tinha permissão para ir lá. Lembro-me de explicar isso a ela, e ela parecia decepcionada, e disse que eu deveria pedir permissão à minha mãe primeiro. Essa próxima parte eu lembro muito bem. Ela insistiu que minha mãe ficaria bem com isso, que não havia nada de ruim como ratos atrás do muro, e eu não deveria ter medo. Ela não parecia zangada com minhas objeções, apenas parecia irritada que eu não confiaria nela. Isso me deixou autoconsciente o suficiente para dizer que iria, mas que ainda deveria contar para minha mãe primeiro. Não lembro a reação dela a isso, mas pensei que ela ficaria feliz por eu ter dito sim no final. Corri para dentro e expliquei a situação para minha mãe. Ela, naturalmente, ficou estranha, já que aquele muro não estava conectado à rua, e as únicas outras garotas que poderiam ir lá além de mim não se pareciam em nada com a descrição. Minha prima era 2 anos mais nova e nada parecida com a garota que descrevi. Os outros vizinhos estavam longe demais e suas crianças não se pareciam com ela também. Lembro que ela parou e começou a falar de um jeito que eu tinha certeza que ela achava que eu estava brincando, mas eu assegurei a ela, ligeiramente ofendida, que Margarita não era imaginária. Então fomos lá fora para que ela pudesse conhecê-la. Corri para fora para chegar lá primeiro, e a coisa toda não deve ter levado mais de 1 minuto, mas não a vi mais. Claro que comecei a chamá-la, pensando que ela estava atrás do muro, tímida talvez. Minha mãe então começou a falar como se faz com um amigo imaginário de uma criança. Ela estava falando com o nada. Eu fiquei irritado novamente, mesmo enquanto escrevo isso porque eu sei que não a inventei. Comecei a procurá-la, mas minha mãe estava ficando impaciente e não gostou que eu estava prestes a ir atrás do muro, porque eu não tinha permissão, o que me irritou mais porque eu sabia disso, mas agora parecia que eu não sabia. Eu esperava que ela voltasse no dia seguinte, mas nunca mais vi Margarita. O que é um nome muito estranho para uma garotinha, de qualquer forma, então posso ver uma razão pela qual minha mãe achava que eu a inventei. É mais um nome de avó do que de criança. E a roupa estilo Sarah Kay pode soar meio incomum, ou pelo menos antiquada. Minha mãe certamente notou que eu esperava vê-la novamente. Então ela agiu como se Margarita já estivesse lá. Eu senti que tinha um amigo imaginário forçado em mim. E eu ainda estava triste e irritado por não poder provar que estava dizendo a verdade. Mas acho que eu era muito pequeno e fácil de influenciar. Então eu também, meio que, me fiz acreditar que tinha um amigo imaginário chamado Margarita. Só que, agora que ela era imaginária, ela não era a garota que eu vi, e sim
Uma grande borboleta como aquele Pokémon borboleta que eu gostava. Eu sabia que ela era imaginária, ao contrário da Margarita real, e me sentia um pouco bobo brincando com ela, mas também era bom e confortável. Então eu tinha Margarita, a borboleta inspirada no Pokémon, na minha mente por alguns anos. Mas eu nunca esqueci da verdadeira e dos sentimentos de minha mãe não acreditar em mim novamente. Toda vez que contei essa história, foi em torno do tema de minha mãe não acreditar em mim, mas todos sempre ficavam assustados com ela. Com o passar dos anos, comecei a me sentir um pouco assustado também, mas talvez eu ainda seja fácil de influenciar. Eu só sei que foi real. Quando eu tinha 6 anos, meu avô morreu. No dia em que fomos ao funeral dele, minha família passou a noite na casa dos meus avós. Acordei com um forte cheiro de charutos, que ele adorava, e vi uma figura sombria parada na porta. Eu não fiquei com medo, senti conforto. Então a figura falou e me disse para voltar a dormir com a voz do meu avô. Era meu avô se despedindo. Quando eu tinha uns 8 ou 9 anos, passei a noite no apartamento do meu amigo. Esse apartamento ficava bem em frente a um cemitério. Acordei e vi o que parecia ser um cadáver em decomposição, fazendo um gesto de silêncio com o dedo nos lábios. E em seguida, abaixando-se lentamente e desaparecendo. Mais uma vez, senti conforto e não medo. Acordei meu amigo para contar o que acabei de ver e ele achou que eu estava tentando assustá-lo. Por volta dos 13 anos, os caçadores de fantasmas se tornaram extremamente populares, e eu e meus amigos chamávamos fantasmas em todos os lugares que íamos. Vimos uma lata de refrigerante ser levantada e jogada em nós por nada. Cerca de 7 de nós ouvimos tambores sendo tocados na floresta à noite, parando e começando, ficando cada vez mais perto a cada vez, com o mesmo ritmo, até que um estrondo alto bem na nossa frente nos assustou e nos fez correr. Aos 15 anos, eu estava sozinho em casa e a porta do meu quarto se abriu sozinha e bateu enquanto eu estava na cama. Foi o único incidente que aconteceu em minha casa, me assustou muito e meus pais não acreditaram em mim. Este eu atribuo a uma possível corrente de ar. Quando eu tinha 16 anos, saí escondido para fumar com amigos. Acabamos nas profundezas da floresta nos arredores de uma cidade pequena do Arizona, e eu e os 3 amigos com quem estava ouvimos galhos se quebrando e um som gutural de clique como o do predador, que ecoou profundamente e nos assustou muito. Saímos correndo e ainda podíamos ouvir o clique ao lado do carro. Estávamos estacionados com o carro desligado por cerca de 30 minutos antes de o som aparecer, e ele parou quando saímos da floresta. Então, não era o carro. Quando eu tinha 21 anos, estava dormindo ao lado da minha namorada. Vi algo pendurado no teto que parecia uma figura encapuzada sem rosto, inclinando-se em nossa direção. Eu e ela acordamos ao mesmo tempo e vimos a mesma coisa. Isso me assustou tanto que comecei a gritar automaticamente, implorando para que fosse embora. Minha namorada na época também se assustou muito e se escondeu debaixo das cobertas. A segurança do apartamento apareceu por causa dos gritos e tivemos que explicar o que aconteceu. Assustamos o segurança, mas rimos um pouco depois. Recentemente, levei minha namorada atual a um lugar chamado Dyer's Lane, um lugar onde moro que supostamente é assombrado. Recebi respostas de algo batendo em um poste de metal. Por exemplo, uma batida para sim, 2 para não. Estávamos estacionados por cerca de 15 minutos quando o sistema de detecção automática do carro ativou no lado do motorista, onde não havia nada e ninguém estava de pé. Saímos de lá correndo. Não tenho certeza se sou mais sensível a encontros espirituais ou se simplesmente busco coisas estranhas com muita frequência, mas não sou esquizofrênico nem tenho qualquer doença mental. Não me importo com pontos na internet ou atenção. Só gosto de compartilhar isso por causa da estranheza do paranormal. Algumas pessoas passam a vida inteira sem nenhum encontro. Bem, algumas pessoas passam a vida inteira sem presenciar uma série de coisas que existem em nossas vidas diárias.
Isso realmente significa que essas coisas não existem? Quando eu tinha 17 anos, me mudei para a Califórnia. Achei que, com a maturidade e o crescimento, essas coisas iriam passar, mas nunca passaram. Agora, com 30 anos, essas coisas são difíceis de compartilhar sem parecer um mentiroso. Para dar um pouco de contexto, eu e minha namorada nos mudamos recentemente para uma nova casa. Nosso último lugar tinha mofo por toda parte, então tivemos que sair. Este novo lugar é muito melhor comparado ao último, então eu estava realmente feliz desde que nos mudamos. É uma pequena casa de 2 andares com um bom quintal. Nosso quarto é no andar de baixo, e de dentro do quarto você pode ver o banheiro diretamente à frente e o corredor à esquerda. Enfim, na noite passada, enquanto caía no sono, fui acordado por algo muito estranho. Adormeci por volta da meia-noite, pois sempre tenho dificuldade em dormir cedo depois do fim de semana. Estava no meu telefone até fechar os olhos, e minha namorada adormeceu cerca de meia hora antes de mim. Ela estava tocando sons do oceano no telefone dela baixinho, e temos um ventilador ligado a noite toda. Então havia uma boa ambientação para eu dormir. Depois de adormecer relutantemente, acordei de repente com um barulho no meu corredor. Era como um uivo humano, mas muito quieto. Imagine uma pessoa imitando um lobo, quase de maneira brincalhona. Era tão baixo que se registrava apenas ligeiramente acima do som do ventilador, mas fora de lugar o suficiente para que meu corpo reagisse instantaneamente. Levantei de repente e comecei a dizer à minha namorada que ouvi algo. Eu estava genuinamente em choque. Meus olhos estavam fixos no corredor escuro, esperando ver alguma figura parada lá. E enquanto olhava, continuava dizendo à minha namorada que ouvi algo até que ela estivesse totalmente acordada. Ela afirma que já estava meio acordada. Havia algo no corredor, eu juro, mas eu simplesmente não conseguia ver. Era apenas a sensação de que algo estava observando. Levantei enquanto ela acordava com medo e fui esgueirando-me para o corredor com um travesseiro, idiota, eu sei, e fui até a sala de estar sem ver nada. Peguei minha arma de pressão, que era para ocasiões como essa, parece uma arma de verdade, e verifiquei toda a casa. Não havia nada, é claro, mas era tão estranho. Minha namorada jura que ouviu também, mas achou que era um dos nossos cães. E eles não reagiram, o que me fez pensar que talvez eu esteja louco, ou talvez fosse um deles dormindo. Mas eles estavam na cama conosco. Não vinha da cama. Estou totalmente ciente de que poderia ter sido algo que ouvi enquanto dormia, mas nada assim jamais aconteceu comigo. Já tive momentos em que acordo ainda dormindo e falando alto, mas nunca me lembro disso. Sempre é minha namorada que aponta que aconteceu. Só fui acordado algumas vezes pelo fenômeno da cabeça explodindo, e isso não era nada parecido. Também poderia ter sido um coiote lá fora, mas meus cães teriam surtado. Alguém já experimentou algo assim? Deixe-me começar esta história com um pouco de contexto. Sou uma mulher de 28 anos. Eu tive o que alguns chamariam de instâncias paranormais. Nada grande, apenas um barulho, uma voz, algo pelo canto do olho. Mas sempre atribuí isso à minha mente brincando comigo, já que sou muito paranoica e nada nunca esteve lá quando eu olhei. Também é importante que eu explique a disposição da minha casa. Eu morava em uma casa móvel antiga com meu noivo, daquelas que parecem uma casa de verdade. O interior era antigo, com paredes de compensado e uma sensação de mistério. Como é velha, faz muito barulho, com o qual eu estou acostumada. Você entra na casa pela lavanderia. Há uma moldura de porta na entrada, sem porta. Quando você passa por essa moldura, à direita está o quarto de hóspedes e à frente está o quarto principal. Se você for para a esquerda, há uma cozinha à direita e uma sala de jantar à esquerda. Logo à frente está uma sala de estar aberta. Há uma pequena parede que cobre a visão da cozinha da sala de estar. Tínhamos a TV contra essa parede e o sofá bem em frente,
contra a parede de trás. Uma noite, eu estava deitada no sofá por volta das 2 da manhã. Como eu costumava trabalhar até 1 da manhã, assistindo TV, todas as luzes estavam apagadas, exceto uma lâmpada que iluminava apenas o canto da sala de estar perto do sofá. Comecei a ouvir um barulho que parecia alguém limpando a garganta. Eu sabia que não era meu noivo, pois ele estava fora da cidade para uma despedida de solteiro. Eu abaixei o volume da TV e olhei para o corredor escuro. Não ouvi nem vi nada. Então comecei a ouvir o que parecia passos. Mais uma vez, abaixei o volume da TV e não consegui ver o corredor de onde eu estava deitada. Então me sentei e olhei para o corredor. Nada. Quando comecei a assistir TV novamente, ouvi passos mais altos e rapidamente abaixei o volume da TV. Os passos continuaram. Pareciam passos agressivos, indo e vindo do quarto de hóspedes até a entrada da cozinha, para frente e para trás. Eu pulei do sofá e encarei o corredor, mas novamente não vi ninguém. E os passos pararam. Então ouvi um som vindo da cozinha. Era o som que eu tinha ouvido antes, o som de alguém limpando a garganta. Era um som profundo, como um homem. Por causa da parede, eu não conseguia ver a cozinha de forma alguma, mesmo sentada. Eu estava paralisada de medo, sentada ereta, olhando para o corredor e esperando que alguém saísse da cozinha. Eu continuei ouvindo e ouvi novamente, seguido pelo som de líquido com gelo e um copo balançando. E então, um grande gole. Eu pulei e corri para o quarto. Fechei a porta e pulei na cama. Ainda estava ouvindo. Meu cachorro se levantou da cama e foi até a porta. Ela apenas a encarava. Eu a chamei pelo nome, mas ela não se moveu. Ela nem mesmo se mexeu. De repente, ouvi passos altos saindo da cozinha e descendo pelo corredor. E então, um som de arranhadura na porta. Depois, o arranhado começou a seguir pelas paredes de compensado pelo corredor, indo e voltando para o quarto de hóspedes e de volta para o meu quarto. Não consigo dizer quantas vezes isso aconteceu, subindo e descendo pelo corredor. O arranhado finalmente parou e ouvi uma risada profunda do lado de fora da porta. O arranhado ficou mais intenso e meu cachorro começou a latir. Eu disse a ela para parar para que eu pudesse ouvir, mas ela não parava. Eu ouvi uma corrida alta da minha porta para o corredor e então um grande estrondo. Eu pulei, peguei meu cachorro e corri para fora da casa. Fui para a casa da minha mãe por aquela noite. Quando voltei pela manhã, claro, não havia ninguém lá. Olhei para a parede no corredor e vi que havia arranhaduras profundas na minha porta e ao longo do corredor. Não pareciam arranhaduras que um humano faria. Eram extremamente profundas e grossas, como garras. Eu entrei no quarto de hóspedes e vi que o espelho do armário estava trincado na parte inferior, como se alguém tivesse dado um chute nele. Eu nunca me sentei naquela sala de estar à noite novamente e nunca tive uma experiência como essa novamente. Desde então, nos mudamos daquela casa para um lugar na mesma comunidade, mas muito mais atualizado. Foi de longe a coisa mais assustadora que já me aconteceu, e obviamente, espero que nunca aconteça novamente. Por volta de 2004, eu tinha 24 anos e morava com meus pais no sul da Califórnia. Eu tinha acabado de jantar e fui me deitar na sala de estar. Havia familiares na cozinha, ainda conversando com a luz acesa. A luz da cozinha estava meio que iluminando a sala, que estava principalmente escura. Eu estava deitado no sofá da sala, olhando para o teto quando, de repente, a próxima coisa que percebo é que está quieto e não há ninguém por perto, e a cozinha está escura. Pensei, que estranho. Eu devo ter adormecido e todo mundo foi para a cama. Mas não parecia que eu tinha adormecido. O corredor à minha esquerda estava iluminado por uma luz que vinha de um quarto no final do corredor. Enquanto eu olhava para o teto, conseguia ver, com minha visão periférica, a silhueta de alguém parado na porta do corredor. Virei lentamente a cabeça para a esquerda e, a cerca de 4 metros de mim,
Vi um ser de 1,20 m de altura parado na porta em completo silêncio, apenas parado lá. Eu não tinha certeza se estava olhando para mim ou não. Nos primeiros 2 segundos, meu cérebro estava tentando descobrir se era uma pessoa, mas uma vez que percebi que não era uma pessoa, senti um medo incrivelmente pesado tomar conta de mim. Uma sensação paralisante de afundamento. Eu fiquei imóvel por talvez 5 segundos, e então o ser meio que se desmaterializou no ar em cerca de 3 segundos. Eu não me lembro de características específicas do ser. Era uma silhueta, e o quarto em que eu estava era escuro. Lembro que era meio magro, e lembro claramente da altura. Eu estava congelado de medo depois que ele se dissolveu, e meu irmão abriu uma porta no corredor, e aquele som me assustou até a morte. Quando percebi que meu irmão estava presente no quarto, senti um enorme alívio por haver outro humano por perto. Perguntei a ele se ele viu alguém parado na porta e expliquei o que vi. Ele disse: "Não, eu estava tomando banho no outro quarto. Isso soa estranho, cara." Na época, só havia adultos na casa. Ninguém tinha perto de 1,20 m de altura. Esse incidente mudou a maneira como eu ouço testemunhos sobre encontros. Antes disso, eu não levava a sério testemunhos sobre OVNIs ou alienígenas. Eu sempre tinha perguntas, e acho que, em geral, deveríamos ter perguntas, mas agora sei que o fenômeno é real. Tudo isso começou quando eu tinha cerca de 10 anos e ganhei um espelho de graça em um bazar da igreja. Eu o pendurei no armário do meu quarto e comecei a ter paralisia do sono e pesadelos com uma mulher usando branco, com os intestinos expostos para fora do estômago. Eu estava tão assustado que só conseguia dormir se estivesse no quarto dos meus pais ou se alguém dormisse comigo no meu quarto. A única pessoa que acreditou em mim foi meu avô, que morava conosco na época, mas isso não me ajudou muito. Enquanto morávamos naquele apartamento, minha mãe e eu ouvíamos coisas como batidas, arranhões e sussurros, mas ela era viciada em drogas, então isso também não ajudava muito. Por volta dessa época, eu brinquei com um tabuleiro Ouija, mas não aconteceu muita coisa. Também tive um período de sonambulismo em que tentava descer as escadas que levavam ao nosso apartamento. Isso acontecia com tanta frequência que meus pais colocaram um portão de bebê na minha porta e na entrada da cozinha. Meu pai era eletricista trabalhando em campos solares e ficava fora por cerca de 1 semana de cada vez. Eventualmente nos mudamos para outro estado e fomos morar com minha tia, seu marido, meu primo e meu avô. Nada de notável aconteceu lá, além de algumas paralisias do sono. Depois nos mudamos para nosso apartamento atual e tudo estava tranquilo por um tempo. Mas minha mãe tirou do armazenamento seu antigo guarda-roupa de infância, e ela me contou como quando tinha esse móvel em seu quarto, ela via essa figura masculina alta e ameaçadora de energia. Eu o tive por um tempo, e não acreditei nela, e nada aconteceu. Então fomos de férias por 1 semana, e voltamos para casa para encontrar as cabeças das estátuas de Nossa Senhora quebradas e algumas flores brancas. Achamos que foi alguém, talvez um vizinho, que a derrubou acidentalmente e nos deu flores como pedido de desculpas. Enterramos a estátua no quintal e colocamos as flores em cima. Algumas semanas depois, lixei e pintei o guarda-roupa porque ainda era quarentena e eu estava entediado. Nem 1 semana depois, a cruz que eu tinha pendurada em uma das alças voou e bateu na parede com tanta força que um quadro que eu tinha na parede caiu. A única outra experiência notável durante esse período foi que nosso colega de quarto na época desceu as escadas e saiu pela porta da frente. Então ligamos para ele para perguntar o que ele queria para o jantar, e ele saiu do quarto para falar conosco cerca de 5 minutos depois de tê-lo visto sair pela porta. Minha mãe e eu vimos isso. Depois disso, foram apenas hematomas e arranhões comuns e ocasionalmente queimaduras, nada muito grave. Minha mãe faleceu por overdose de drogas no final de 2021, quando eu estava começando o 1º ano do ensino médio.
Eu estava muito deprimido e ouvi dizer que coisas ruins se alimentam de energia negativa, com a qual eu estava cheio. Me livrei do guarda-roupa que me lembrava minha mãe, e então fiquei extremamente assustado com o meu armário. Ele abria sozinho, então eu colocava coisas na frente dele. Eu tinha pesadelos e paralisia do sono com isso e estava aterrorizado. Às vezes havia arranhões do lado de dentro e a maçaneta da porta tremia ocasionalmente, coisas estranhas. E agora eu uso meu armário e nada aconteceu, graças a Deus. Há alguns meses, um amigo fez uma limpeza energética no meu quarto e disse que não dormiria lá porque sentia uma energia escura na casa. Ele é sensível a coisas assim. Parecia ter ajudado, mas esta manhã acordei com uma queimadura por dentro do braço tão forte que formou bolhas. Isso é aterrorizante. Normalmente estou em casa com meu irmão mais novo e meu cachorro, e não sei o que faria se algo assim acontecesse com eles. Meu namorado está aqui frequentemente e dorme aqui o suficiente, e ele nunca teve uma experiência. Não sei, estou desesperada. Na verdade, nem consigo acreditar que estou recorrendo a isso, mas não sei o que fazer neste ponto. Qualquer conselho é bem-vindo e profundamente apreciado. Mudar não funcionou. A limpeza só funcionou por um curto período de tempo. Sinto-me meio sozinha nisso tudo. A única pessoa que meio que experienciou essas coisas comigo foi minha mãe, mas ela, infelizmente, já morreu. Ninguém realmente acredita em mim. Eu simplesmente não sei o que fazer. Peço desculpas pelo texto longo, mas farei o meu melhor para descrever minha situação. Tenho um filho de 18 meses e, embora ele tenha seu próprio quarto, escolho dormir na sala de estar com ele, cercado por um cercadinho. A cama no quarto dele é muito alta e tenho medo de que, se ele acordar antes de mim, possa cair e se machucar. Nosso outro quarto é um escritório, então não há cama lá. Ainda amamento, e ele acorda pelo menos uma vez durante a noite para mamar. Então é mais fácil para mim dormir na mesma cama. Portanto, ficamos na sala de estar, onde montei uma área de brincadeiras para ele e coloquei um colchão com muitos travesseiros para garantir sua segurança caso ele acorde antes de mim. Ok, agora que descrevi a configuração de nossos arranjos para dormir, posso seguir para o ponto deste post. Algumas noites atrás, todos estavam em suas áreas para dormir e eu estava acordada como de costume fazendo alguns trabalhos escolares. Uso meu iPad para evitar acender as luzes e não acordar meu filho. Quando as luzes no corredor que leva ao quarto principal se acenderam de repente, automaticamente assumi que era meu marido, a única opção lógica. Chamei por ele e, sem resposta, levantei para ver por que ele estava acordado às 3 da manhã. Foi quando percebi que meu marido e os cachorros estavam profundamente adormecidos na cama. Desliguei as luzes e voltei para a cama. Verifiquei meu filho que estava dormindo ao meu lado e simplesmente ignorei. Não queria reconhecer ou questionar isso. No entanto, esta noite, literalmente momentos atrás, eu estava preparando um pouco de música clássica no meu iPad para descansar quando percebi que a luz no quarto do meu filho estava acesa de repente. Para registro, eu apago todas as luzes antes de colocar meu filho na cama, porque ele não consegue dormir se houver um leve brilho de luz. Então, quando notei que a luz estava acesa, isso me assustou. Fui ao quarto para ver se era meu marido ou os cachorros, mas não havia ninguém lá. Por favor, note que tenho portões de bebê instalados por toda a casa para dividir áreas para meu filho e os cachorros. A luz estava brilhando forte a partir do abajur que não funciona há semanas. Todas as luzes em nossa casa são lâmpadas normais. E não, nossos cachorros não sabem como ligar as luzes. Eu ouviria o barulho das unhas deles se estivessem andando no piso de azulejo. É estranho porque quando as luzes se acenderam, os cachorros nem sequer se mexeram ou latiram. Eles continuaram descansando. Isso já aconteceu com alguém? Sei que parece bobo, mas costumava assistir muitos filmes de terror, ouvir podcasts e até colecionar coisas de terror antes do nascimento do meu filho. Depois que ele nasceu, meio que me afastei de tudo isso por algum motivo.
Recentemente tenho assistido ao programa Evil na Netflix e sinto que posso estar me assustando. Estranho sobre as luzes. Além disso, já tive noites em que ouço meu nome sendo chamado e viro para encontrar ninguém lá. Achei que poderia ser como os choros fantasmas quando se tem um recém-nascido. Hoje cedo, estava ao telefone com minha mãe e ela disse que ouviu claramente a voz do meu marido conversando comigo, mas só estávamos eu e meu filho no FaceTime com ela, enquanto os cachorros cochilavam. Normalmente são ocorrências estranhas na entrada de casa. Quando você entra em nossa casa, o quarto do nosso filho está à direita, o escritório e o banheiro de visitas à esquerda, e o corredor segue reto até o quarto principal. Não tenho certeza se este é o lugar certo para colocar isso, mas estou tendo dificuldades para entender o que estou vivenciando e lidando com isso. Um breve histórico para explicar. Eu me mudei recentemente para um novo apartamento, ainda não totalmente pronto, e sou muito sensível a energias. Também tenho um colega de quarto e meu gato, que tenho desde o nascimento dele há cerca de 2 anos. Nós nos mudamos há menos de um mês, e a princípio, tudo parecia bem. Então, fomos à casa de alguém que era assombrada e acreditamos que algo se prendeu a um de nós lá. 3 pessoas confirmaram ter visto a mesma coisa no meu apartamento. Não consigo descobrir se é uma imitação ou o que é. Moro no lado oeste dos Apalaches e nunca tive um encontro assim antes. Vivo nas colinas em vez das montanhas propriamente ditas. Sendo da região dos Apalaches e da minha família, por favor, não me dê o discurso. Eu sei o discurso. Estou apenas tentando entender o que é isso e desabafar. Eu não moro aqui a semana inteira e estou fora cerca de 4 dias por semana. Então nem vi essa coisa até começar a ficar aqui por períodos mais longos. O motivo deste post é porque meu colega de quarto e eu estamos totalmente convencidos de que há algo aqui. Ontem estávamos passando o tempo e vi uma figura pelo canto do olho. Eu desviei o olhar para o meu colega de quarto para fingir que não vi, mas quando me virei, ele estava me olhando claramente assustado. Eles conhecem as regras, mas não estão acostumados a elas, então têm dificuldade em não prestar atenção. Não há como ser uma doença mental. Alucinações não podem ser compartilhadas. Então eu disse para desenhar o que viam, porque eles começaram a ver também, mas nunca o vimos juntos. Desenhamos a mesma coisa. A criatura é pálida, geralmente aparece espiando de trás da parede perto do meu quarto. Tem um tamanho humano, é magra, mas não desproporcional. Não tem rosto, mas tem cinza onde seriam os contornos. Aparece muito no nosso campo periférico e quando olho diretamente para ela, ela se move, mas geralmente consigo ver bem antes disso. Por mais que eu queira que seja um fantasma, não acredito que seja isso. Estou inclinado a acreditar que seja algum ser que imita outros, mas ainda estou incerto. Tenho ouvido miados. Temos um gato, mas não é meu gato. Eu conheço o miado dele. E outros ruídos aleatórios vindos de dentro do apartamento. Não sei se é um imitador, pois só imitou meu gato, não meu colega de quarto ou eu ainda. Nem imitou um ruído humano. Temos vizinhos ao nosso lado e pensei que fosse isso, mas esses ruídos não estão abafados. São claros como cristal. Se você puder encontrar uma maneira de desmistificar isso, me avise. Estou muito aberto à possibilidade de estar pensando demais, mas realmente acredito estar lidando com algo paranormal aqui. Ainda não instalei câmeras e não tenho certeza se investirei nelas. Então não há evidências para todos. Me desculpe. De qualquer forma, pensei em compartilhar minha pequena experiência aqui. Se tiver alguma ideia do que estou enfrentando, ou qualquer sugestão sobre como me livrar disso, me avise. Já fizemos uma limpeza na casa uma vez e voltou. Acho importante notar antes de começar que não sou religioso de forma alguma. Totalmente ateu. Então, para mim, eu diria que foi paranormal. A única pessoa religiosa na minha família é minha avó. Rodovia M,
8. Glasgow, Escócia. O ano era 2016. Eu tinha acabado de completar 22 anos e tinha acabado de comprar meu primeiro carro novo. Tinha um motor diesel de 2 litros. Eu me sentia como se estivesse dirigindo uma Ferrari depois do meu carro velho e fraco. Passava da meia-noite e eu estava me aproximando de um trecho reto e deserto da rodovia. Decidi pisar no acelerador e ver o quão poderoso e rápido meu novo carro era. Não precisa de sermão. Sei o quão estúpido é acelerar agora. À medida que o velocímetro subia, a emoção aumentava. Enquanto eu corria pela estrada, houve um flash de luzes nos meus espelhos, como se um carro tivesse ligado os faróis altos para mim. Eu olhei. Estava totalmente escuro, exceto por um leve brilho vermelho das minhas luzes traseiras. Atribuí isso ao aeroporto próximo. Quando olhei para a frente novamente, meus olhos foram imediatamente atraídos por uma pena branca presa à minha lâmina do limpador de para-brisa, tremulando ao vento. Tenho certeza de que não estava lá antes. Minha avó sempre prega. Uma pena branca significa que seu anjo da guarda fez uma visita. Eu revirava os olhos. Penso no que minha avó diria e decido parar e diminuir a velocidade com a adrenalina diminuindo. Agora estou a cerca de 80 km por hora pelo resto da rodovia antes da saída onde saio. Enquanto dirijo, noto algumas sombras escuras a uma curta distância à minha frente. Ligo os faróis altos. As sombras estão se aproximando rapidamente. Percebo que é um grupo de cervos no meio da pista. Freio e aperto a buzina. Paro completamente, a poucos metros de onde estavam antes de saírem pulando para a noite. O que foi aquela luz? De onde veio aquela pena? Seja o que for que aconteceu naquela noite, isso me encorajou a diminuir a velocidade, bem abaixo do limite. Se eu não tivesse feito isso, provavelmente teria atropelado um grupo de cervos bem acima do limite de velocidade, o que provavelmente teria me matado instantaneamente. Nunca mais acelerei em um carro desde então, e agora acredito em anjos da guarda.